Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Nosso canal querido Buscando a Meta está no ar. Hoje eu quero mostrar para vocês só mais um pouquinho do que o nosso robô, nosso indicador envelope fez essa semana e também passar um pouquinho sobre o panorama do que pode acontecer para as próximas semanas aí em contrato futuro. Pessoal, temos o gráfico do dólar, 5 minutos. Quero frisar o dia de ontem, tá? Sexta-feira, eu estou gravando esse vídeo no sábado. E a gente teve movimentação do dólar bem neutra, por assim dizer, porém a grande variação dele nos deu oportunidade de trade. E para quem ainda não entende ou desconfia do poder do envelope, quero mostrar aqui na íntegra, né, a questão do gerenciamento de risco. Pessoal, olhem comigo aqui o seguinte, ele nos deu um gatilho de venda, esse candle número 13. Rompimento do seu fechamento, oferecendo um risco de 1,5 ponto. Na verdade, ficaria 2 pontos para ter um tique acima do risco, né, do alvo. Um alvo operacional de 18 pontos. Então, 2 pontos para você ganhar 18. Ele deu o stop da operação, violinou um pouquinho, consolidou, voltou a dar entrada aqui em cima, candle 20. Olha o que ele fez nesse candle 20. Ele me deu um gatilho de entrada com stop de 1,5 ponto. Foi até o seu primeiro alvo, pagando 16 pontos. Com uma variação máxima de 30 pontos, chegando bem próximo do seu segundo alvo. Faltando aí 2 pontinhos para cravar o segundo alvo. Então teve pessoas na nossa sala que pegaram 30 pontos nessa queda. 30 pontos na queda. Isso representando aí um ganho em day trade, não é swing trade, não é position, é um day trade. Você pegar um movimento desse, olhando um gráfico de 5 minutos, é algo que às vezes parece ilusório, né? Eu falo por experiência própria, quando eu comecei a operar e descobri um operacional em tempo gráfico curto, pagando grande pontuação, eu tinha uma suspeita, né? Não acreditava. Então, a gente teve aqui, no dia de ontem, vários tipos de setup, tá, para poder operar. A gente poderia ter olhado setup de média móvel, o gráfico de 5 minutos, mercado abriu, fez um candle de volatilidade aqui, começou a subir, testava a média de 9 períodos exponencial, voltava a subir, voltava próximo a 9, subindo. Então, setup 921 aí, dando gatilho de compra bem interessante. Outro gatilho interessante, o candle amarelo, nosso inside bar. Chegou na região de suporte no candle 5, deixou aqui uma indecisão, rompeu o topo, né, do candle amarelinho, do inside bar, mostrando que queria continuar subindo. Então deu ponto de compra. Candle 8, mais um inside bar, não rompeu mínima, rompeu compra e foi subindo. Então teve um setup dando compra, deu inside bar, gerando venda, porém em cima da 9 e da 21, tanto é que ele veio buscar o suporte da 9 e 21. Fez um movimento de queda, chegou a pagar no inside bar 7 pontos, risco de 5,5 pontos, então o risco não era tão caro, porém 5 pontos em dólar, a gente sabe do potencial de alavancagem, né, do prejuízo. Voltou a subir e aqui nesse ponto em cima, onde ele criou o topo, no candle 20, ele deu venda pelo envelope. Passou o suporte da 9, 21, rompeu 400, veio até a região da Sukita, média de 80, com a média de 200 períodos. Então veio até essa região, o restante do dia foi pura e única consolidação. Então, tivemos aí 2 bons gatilhos de compra, um gatilho de venda que, ao meu ver, não seria tão interessante, chegou a pagar mais do que o risco, tá? Mas dificilmente eu entraria nessa venda assim, pelo inside buy em cima da 9, e depois a baita, bela venda do envelope. É um setup que foi muito simples de se operar. Aqui nesse gráfico, eu tenho o setup do envelope,
com média de 9,21 períodos, inclusive o estocástico lento aqui mostrando os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Se vocês observarem, ele vem acusando sobrecompra, né? Na parte do início do pregão, todo o período de início ativando aqui a sobrecompra. Deu o gatilho de venda do envelope, pagou lá seus 30 pontos, ativou sobrevenda, cruzou para cima novamente, daria até setups de compra. Eu confesso que a gente não operou essa comprinha aqui assim, mas depois de pegar numa sexta-feira 30 pontos, sem estresse, sem calor no dólar, não tem por que tu ficar inventando operação, tá? Então foi um movimento muito bonito, um movimento muito belo e coeso. Se a gente for olhar o gráfico diário, é um gráfico limpo aqui de dólar, gráfico diário, cara, a gente está aqui num grande range de consolidação. A gente vem mantendo uma grande consolidação. Porém, se a gente aplicar alguns indicadores aqui em cima, como, por exemplo, média móvel, a gente vê que o estocástico está bem indeciso ainda, não defino nada. As médias estão se agrupando. Esse movimento de agrupamento de média móvel pode trazer um poder explosivo aí de uma tendência muito forte, seja de alta ou de baixa. Então, se o movimento romper esse caixote de consolidação, vejo que o dólar acima de R$5, cara, o caminho fica livre para ele tentar buscar média de 400 períodos abaixo do 4,80. Cara, o caminho fica livre para ele buscar níveis inferiores. Então, isso aqui pode trazer uma explosão do preço. É um detalhe muito importante. Se a gente for acompanhar a metodologia FICUB, a gente vê que tem uns ganhos de suporte pelo gráfico diário. Então, a gente tem um leque 72 aqui. Esse leque automaticamente vai mirar alvos na casa dos R$5 para os 5,30. Tá? Então, seria o alvo desse primeiro momento aqui do leque. Então, se não perder a casa do 4,850, tá, para buscar níveis inferiores, ele pode sugerir mais compras de fundo, como a gente fez aqui no pregão de quinta-feira. A galera pegou compra cravada aqui na região do 480, colocou uma baita grana no bolso porque subiu tudo em momentos de notícia. Logo após a notícia, deu o gatilho de entrada. Passou o momento da notícia, o ativo voltou para o ponto de que ele queria voltar, né, o ponto de objetivo do mercado, pagou brilhantemente. E ontem também não foi diferente, graças ao envelope. Então, para quem tem dúvidas sobre o operacional do envelope, cara, você tem um trade que te cobra 2, 3 pontos aí de estoque e com o primeiro objetivo de alvo, ele te paga 15, 16, 20 pontos, a relação retorno-risco é absurda. A simetria de risco é algo que você não pode simplesmente desprezar. É muito vantajoso. Mas se você for olhando o histórico do robô, ele toma stop, como qualquer outro tipo de setup. Aqui abrimos em gap de queda. Um gap, a abertura aqui do dia 14 foi em gap, como vocês podem ver. Temos que esperar essa linha amarela pegar o preço por baixo para gerar o suporte e aceitar gatilhos de compra. Então, aqui embaixo no Candle 9, quando ele fechou, o rompimento do Candle 10 do seu fechamento, tá? Obviamente sem perder a mínima, disparou um gatilho de compra. Então, se eu colocar aqui, vamos ampliar um pouquinho. Ó, o Candle 9 fez a mínima em 4,881, o Candle 10 também 4,881. Então, igualou a mínima, não rompeu o mínimo. E ele rompeu o fechamento do candle, que o fechamento foi no 82,5. Então, deu 82,5 para 81, 1,5 ponto, mais um tique, né? Seriam aí 2 pontos de risco, você comprando nesse fechamento. Pagou no objetivo 21 pontos. Chegou a pagar na máxima aqui 28,5 pontos. Tá? Então, dia 14, uma bela compra na região do 80, cravada que a galera pegou dentro de fundos anteriores, envelope embasando compra, então tudo foi pro alto. Vamos continuar passando aqui.
lá. Dia 13, né? Dia 13 foi quarta-feira. Vou confirmar se foi na quarta-feira. Dia 13, quarta-feira, super quarta. Tá? Então, momento que a gente não estava operando na quarta-feira. Tá? Esse momento aqui, esse horário proibido operar. Decisão de taxa de juros, aí veio coletiva de imprensa nos Estados Unidos também. Mercado pancada para baixo, tá? Não olhou para trás, um movimento muito bruto. No começo do dia, caiu, envelope, temos compra. Alvo 1 atingido, quase no alvo 2. Não deu mais compra, não deu mais trade. Porém, gain na operação. Dia 12, aqui tem uma, aqui ó, bem peculiar. Tivemos a primeira entrada aqui nessa região. O risco não era tão baixo, 5 pontos. Ele só pagou na operação 4 pontos. Deu stop. Subiu de novo aqui, mais um gatilho de venda. Quantos pontos aqui? 2,5 pontos de stop na operação. Porém, veio ao alvo, pagando aí 10 pontos na operação. Voltou a subir. Setup 921 ajudando a conduzir o preço. Inside bar rompeu compra. Mais um teste de venda. Pagou somente 6 pontos, porém o risco aqui era de 1,5 ponto. Mais testes de vendas. Alvo da operação, restante do dia, pura consolidação. Então, se você fizer o somatório de pontos no decorrer da semana, você vê a vantagem estatística que o indicador te traz. A gente tem operado muito day trade com base nesse indicador. Ele trouxe para a gente uma tranquilidade quanto ao gerenciamento de risco e oportunidade. É muito simples de operar. Você não tem que fazer conta nenhuma de cabeça, ele é muito intuitivo. Eu vou deixar só o envelope purinho aqui para vocês entenderem. Somente envelope. Tudo que compõe o indicador é envelope. Tudo que eu preciso saber. Olha o dia 11 de dezembro. Bateu para cima, voltou, não tocou envelope nesses dois candles. Se vocês ampliarem bastante aqui, vai ver que não tocou a linha, não deu gatilho de entrada. Aqui nessa região, rompeu o envelope, amarela fora do canal. Opa, quando começar a pegar o preço eu posso vender. Então, este candle aqui deixou um gatilho de venda. No rompimento de seu fechamento, eu tenho a venda. Tá? Meu stop, rompimento do topo, 2,5 pontos. Primeiro alvo atingido, 8 pontos. Máxima variação, 15 pontos. Voltou a subir. Mais um belo gatilho. Ó. Fechou o candle fora da banda. Rompimento do fechamento desse candle. Meu stop era de 1,5 ponto. Veio pagar 12 pontos na operação. Com esses dois trades, você não bate a meta em dólar? Cara, para tu não bater meta ganhando 20 pontos em dólar, é sinal que está faltando alguma coisa, uma matemática no seu gerenciamento de risco. Porque 20 pontos em dólar é muita grana, gente. Muita grana. Com um contrato são R$200. Com um único contrato, R$200. Então, se você tem uma carteira onde te permite trabalhar com um número de contratos maior, é um setup que tu vai ter tranquilidade para tomar stop. Os stops são baratos. Você não vai ficar triste em tomar um stop. Você vai ver que ao longo do dia você pode tomar diversos stops. Quando ele paga, o alvo é sempre longo. E o alvo vai pagar e o stop que você tomou ainda gerar lucro para você. Tá? Então eu queria passar também um pouquinho do panorama. Dá uma olhadinha de novo no dólar, em gráficos menores. Vou pegar aqui o metodologia FCUB. Dólar veio testar esses níveis de baixa, né, depois da decisão de taxa de juros da quarta, da super quarta, decisão de taxa de juros da Europa na quinta. Começamos a subir um pouco, voltando a ganhar suporte por mínimas no gráfico de 15 minutos. E temos diversas mínimas emboladas aqui agora. 34, 72, 144, 610, 305, tudo aqui embaixo. Sugere o quê? Qualquer movimento com o dólar acima de 4,960, ele volta a realinhar leque pelo 15 minutos e vai mirar alvos aqui, ó, na casa do 80 e somente R$5 depois para poder buscar como alvo.
Subindo a escala, gráfico de 1 hora, gere a mesma condição técnica. Acima do 960, 980 e depois só na casa dos R$5. Pelo gráfico de 2 horas, condição técnica bem parecida, ganhando suporte, mirando alvos aqui em cima. Cara, para o dólar perder aí esse viés de fundo que ele formou aqui, ele precisaria perder esse 850 para tentar buscar níveis bem inferiores aí preço. Fora isso, nós temos topos e fundos ascendentes. Por mais que seja uma grande zona de consolidação, ele está tentando ganhar suporte aí para bater para cima. Então, muita atenção ao dólar ao longo da semana aí, pessoal. 4 horas não me dá tanta informação, porém me diz que está havendo um ganho de suporte. Por quê? A gente vinha com o LEC 72 de queda, perdemos o LEC 72, temos 17 acima da 34. Para ganhar LEC 144 falta pouquinho, então muita atenção ao possível movimento de alta e compras, obviamente, na região do 80. Poderia ser algo interessante para a gente no dólar. Gráfico diário a gente deu uma olhadinha, mas vamos finalizar aqui pelo gráfico diário. Ganhou de suporte, virando alvo na casa dos 5. Então a região do 480, 450, o 880 e o 850, uma região muito importante para observar aí o dólar, um possível ganho de suporte. Stop seria aí no rompimento do 850, obviamente. Não ficaria posicionado em compras aqui antes de ter movimento de reversão em gráficos menores, porque ele pode vir buscar esse topo aqui de baixo. Tá? Deixa eu até apagar esse estudo aqui. Ele pode vir buscar esse fundo aqui de baixo. Está na região aí do 790. Então, esse fundo seria um próximo nível, um possível teste, obviamente. Mas se ele respeitar aí o início dessa reversão, alvo em R$5 para tomada de decisão. Se romper a região dos 5, a gente vai ter aqui novos ralis, de repente, 5,100, 5,200, pode ser novos objetivos aí para o dólar. Beleza, pessoal? A mensagem que eu queria passar para vocês era essa. Tranquilidade no operacional, tá? Para quem vai dar seus primeiros passos, tá? Em day trade, eu recomendo muita cautela, tá? Então, utilize um operacional onde o gerenciamento de risco seja priorizado, onde não te ofereça alavancagem excessiva, tá? A galera bateu meta, ganhou dinheiro operando somente com um contrato. Então, dá para ganhar dinheiro operando com um contrato? Claro que dá. Você vai ter o melhor gerenciamento? Obviamente não. Quando você tem 2 contratos, você tem mais conforto em certas situações. Por exemplo, poxa, Gustavo, cheguei no primeiro alvo do envelope, eu colhei muito estoque para proteger. Voltou, me tirou e depois caiu. Se eu chego nessa situação com 2 contratos, eu desço stop somente de um. Meu preço médio que era aqui, se pegar no meio do caminho, joga meu preço médio aqui em cima. Eu posso manter o stop acima do rompimento da média de 9 períodos, por exemplo. Então, eu tenho uma elasticidade maior no meu operacional. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Peço para você já deixar o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreva e acompanhe todas as novidades do canal, que vem coisa bem interessante aí. Já já a gente vai divulgar novos recursos aí para vocês. Beleza? Até a próxima, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.